Romanos 8:17. Está escrito assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Eu vou pedir para você ir comigo para 2 Coríntios capítulo 4. E depois nós voltamos para esse texto. Porque há uma similaridade grandíssima entre o texto que nós lemos e que vamos ler agora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Que o Senhor nos auxilie na exposição da sua palavra. Amém. Irmãos, foi dada a largada do capítulo central do apóstolo, da epístola escrita aos Romanos. Capítulo 8 de Romanos é o capítulo central onde Paulo vai culminar todo o desenvolvimento do seu pensamento acerca da criação de Deus, no capítulo 1, da queda, de que a justificação não se dá por meio da lei, mas ela se dá mediante a graça, e daí ele desenvolve bastante isso. E aí ele fala da luta da carne contra o espírito, e ele fala da impossibilidade da carne e a impossibilidade da lei de nos aproximar novamente de Deus e de nos reconciliar com Deus, até que ele chega finalmente no capítulo 8. E ao longo de todo o capítulo 8, onde o nosso pastor, nosso reverendo Bruno, abordou com vocês nos últimos 2 domingos, a gente vai percebendo que o apóstolo Paulo está tratando no capítulo 8 sobre a nova humanidade. Em Cristo Jesus, Deus criou um novo tipo de ser humano. Existe um novo tipo de gente sobre a face da terra. É o tipo de gente que está em Cristo. É o tipo de gente que, se você prestar atenção muito bem no capítulo 8, até aqui, nesse texto que a gente leu hoje, é um tipo de gente que tem um novo fôlego, tem um novo gás, tem uma nova vitalidade. Porque esse tipo de gente nova que existe na face da terra, que é o tipo de gente que foi recriada em Cristo. Existem 2 linguagens similares para falar da nova vida em Cristo. Uma linguagem é o novo nascimento, regeneração, foi gerado de novo a partir da fé em Cristo. A segunda linguagem, muito parecida, é recriação. Através da fé em Cristo Jesus, nós não apenas, você não simplesmente anexa novos valores no seu sistema de crença pessoal,
que você pensa assim, isso aqui serve, isso aqui não serve. Essa semana, Elon Musk declarou publicamente o apoio dele a Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E 1 ou 2 dias depois, Jordan Peterson, né, um psicólogo aí bem famoso e representante da direita, entrevistou Elon Musk e eu vi apenas uma parte da entrevista. E Elon Musk se diz ateu, se diz agnóstico, ele não acredita que a gente pode saber se Deus existe ou não. E eu nunca vou esquecer, e eu já citei aqui há um bom tempo atrás, mas citei de novo na aula que eu dei em Recife, que assistindo o documentário, eu acho que era no Netflix, sobre como a SpaceX, que é a empresa dele de lançamentos de foguetes e tudo, como ela ganhou notoriedade porque ele conseguiu fazer um negócio que a NASA não conseguia fazer. Você já viu algum adesivo de carro falando que foguete não tem ré? Pois o Elon Musk conseguiu fazer o foguete ter ré. O foguete do Elon Musk dá ré. E a SpaceX, ela deu certo porque economiza muito dinheiro, porque todos os foguetes que eram lançados para o espaço, eles nunca mais voltavam, você perdia, aquele dinheiro era jogado fora, você não consegue mais recuperar. O danado do homem conseguiu fazer o foguete dar ré e ele pousa de volta para a Terra e você não perde o dinheiro. E estava aparecendo o documentário onde eles estavam tentando e não dava certo, e explodiu o foguete, vamos tentar de novo. E um dos lançamentos, que foi o lançamento que finalmente deu certo, no documentário aparece ele com um chaveirinho, que eu não sei se era um pé de coelho, mas parecia alguma coisa. E o povo tenso, vai dar certo, não vai dar certo. No fim deu certo. E alguém fala assim, graças a Deus. E daí ele fala, ou não, né? Ou não. Vai que Deus não existe. E aquela cena me marcou. Porque ele fez questão de dizer, graças a Deus ou não. Não sei se eu posso pôr a minha fé de que Deus ajudou o foguete a dar ré. Mas durante todo o tempo do lançamento, ele acariciava aquele pé de coelho, se apegando àquele pé de coelho, como se aquele pé de coelho tivesse um poder de fazer o foguete dar ré. Vai dar certo. E ele alisava o negócio, vai dar certo. A gente não consegue, né, irmãos, colocar a nossa fé em lugar nenhum. A gente sempre coloca a nossa fé em algum lugar, em alguma coisa. E na conversa que o Jordan Peterson e o Elon Musk estavam tendo, o Elon Musk solta, eu simpatizo com vários princípios cristãos. E daí o Jordan Peterson fala, e como isso não faz de você alguém religioso? Como que você ainda acha que você não tem uma inclinação religiosa, especialmente para o cristianismo? Estou citando essa história, irmãos, porque todo mundo gosta de Jesus. Todo mundo. Só que pouca gente gosta do verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras. E o verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras não é alguém que vem apenas ensinar uma ética de amor para nós. Ele não vem só ensinar a dar outra face. Ele não vem só ensinar, seja um pouco melhor, se esforce um pouco mais. Não. O verdadeiro Jesus é Deus de Deus, eternamente gerado. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é divino e humano. Ele desceu do céu, nasceu de uma virgem, morreu na cruz para tomar os pecados da humanidade. E através da crucificação de Deus, Jesus Cristo, Deus e homem, Deus recriou o universo. E o apóstolo Paulo está desenvolvendo em Romanos 8 que existe um novo tipo de gente habitando a face da terra, que é o tipo de gente que nasceu de novo, que foi criado de novo, é nova criação. Deus começou, o mundo estava ruim demais, Deus falou, vamos resetar. Como é que reseta? Você já pensou que tinha que resetar? Você já pensou que tinha que explodir, né, o mundo já? Se fosse, se eu fosse Deus. Não é, nunca vai ser, ainda bem. Mas qual foi a ideia de Deus? Eu vou começar a criar um mundo de novo, a partir do ser humano. E como que ele vai fazer isso? Ele vai colocar de novo aquele fôlego de vida que Adão tinha, que ele colocou em Adão. A Escritura fala que quando Deus cria o homem lá em Gênesis, a humanidade, homem e mulher, ele soprou o Espírito Santo dentro.
Só que quando chega em Gênesis capítulo 6, por causa da maldade do ser humano, Deus fala assim: o meu espírito não habitará para sempre na humanidade, porque o seu coração é mau. E o espírito foi tirado, a presença foi removida. Só que quando a gente vê Deus começando o mundo de novo, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está explicando que agora, nesse novo mundo, nessa nova criação, nessa nova geração, nessa nova realidade que Deus começou, e Ele começou a partir do ser humano, recriar tudo. Aí você pensa, como que Deus começou a criar tudo? O mundo está um caos. É porque Ele começou a partir da humanidade. Daqueles que põem a sua fé em Jesus, eles nascem de novo, eles são refeitos em Cristo Jesus, e o que eles ganham? A mesma coisa que Adão ganhou, quando ele foi formado, eles ganham o fôlego de Deus outra vez, eles têm um fôlego novo, e isso é literal, como também de maneira metafórica, a gente fala, né, preciso dar um gás, geralmente quando fala preciso dar um gás, está falando que você precisa acelerar o trabalho e fazer alguma coisa, a gente fala eu preciso de um fôlego novo, eu estou precisando de mais disposição, energia, eu preciso descansar. Irmãos, Deus nos deu um fôlego novo, que é o próprio Espírito dele habitando em nós. E não é só a habitação do Espírito, mas é uma energização da vida diferente. A gente literalmente ganhou um novo fôlego e um novo gás para habitar nessa terra, a partir do momento em que fomos colocados em Cristo Jesus. É um novo tipo de vida que existe em nós agora e que está atuando em nós. E o apóstolo Paulo descreve isso nesse capítulo 8 até aqui. Versículo 2, capítulo 8, verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Existe uma lei soberana. Quando o Espírito de Deus é colocado em alguém, essa pessoa não está mais sob condenação e condenação da morte. Tem uma lei que sobrepõe a outra. Faz sentido esse negócio da lei? Pensa, se você estacionar na vaga de idoso, você vai levar multa. Mas tem uma lei que está acima dessa. Se você for idoso, e você tiver o, como é que chama lá? Credencial. Paulo gosta de se gabar que ele tem a credencial do idoso. Se você tiver a credencial do idoso, você não vai tomar multa. Do contrário, você vai. É mais ou menos isso. Existe a lei. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Estão sob a ira de Deus. Mas tem uma outra lei. Se você está em Cristo, o Espírito de Deus é a credencial. Você não tem condenação nenhuma. Aquela lei continua existindo, ela não foi revogada. Aqueles que pecaram e não estão em Cristo ainda estão debaixo da ira e debaixo de condenação. A gente precisa tomar cuidado, porque o povo hoje está falando Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Eles estão rasgando a Bíblia. Deus é amor, claro, mas o perdão é para aqueles que se identificam com o Cristo crucificado. Ele é oferecido para todos, mas ele só é recebido e creditado pela fé, é imputado pela fé. E ao momento que eu estou em Cristo, então agora o Espírito está em mim. E Paulo, nesse capítulo 8, ele está repetindo. Existe uma marca nova, é o Espírito, versículo de número 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a marca da nova humanidade agora. O plano de Deus culmina nisso. Uma linguagem teológica aqui, uma comunidade pneumática. Um povo que é levado por esse sopro, é levado por esse vento, tem uma sensibilidade para ser como uma folha impelida. O Espírito bateu aqui, eu vou para cá. E a gente conhece a palavra do Espírito. Calma, gente, está tudo bem. Isso acontece todo dia na casa dessa criança, tá? Eu posso relatar, está tudo bem. Até quando começa a mudar a cor, que vai ficando roxo, rosa, está tudo certo, normal. Ela está feliz igual, tá? Versículo de número 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo, qual que eu citei agora? 14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora versículo 16. Gente, essa é a marca dessa comunidade. Essa é a marca desse povo. Esse povo é habitado pela terceira pessoa da Trindade. Eles creem no Deus Filho, e o Deus Filho envia o Espírito dele para habitar. E a terceira pessoa, o Deus Espírito, vem habitar nessa comunidade. É as primícias da nova criação. Deus está recriando. Então nós já somos essa nova criação. Só que existe uma tentação para nós. Qual que é a nossa tentação? E que pessoas ao longo da história da igreja, tá? Isso não é novidade. Momentos da história da igreja em que houve uma forte ação do Espírito Santo resultou em algumas heresias. Uma forte atuação do Espírito Santo em momentos da história da igreja quase sempre resultou em surgimento de heresias. E quais heresias surgiram nesses momentos? Eram as heresias em que fazia as pessoas acreditarem que porque o Espírito de Deus estava fazendo tanta coisa, ou elas não tinham mais pecado, ou que elas não tinham que sofrer mais, ou que não tinha mais dificuldade, ou que não tinha mais juízo. Você vê isso ainda hoje em dia? Não, Deus é só amor, está tudo certo. Não, declara a cura. Não, vai lá, depende de você. Uma visão de que, porque eu experimentei aquela intensidade toda desse fôlego novo, agora eu começo a negar a existência de sofrimento e dificuldade na vida. Como se o sofrimento e a dificuldade que as pessoas experimentam na vida acontecessem porque elas não são crentes o suficiente, ou elas não têm o Espírito o suficiente habitando nelas. Certo, gente? Já viram isso? Já viram, né? Pelo menos um pouquinho. Agora Paulo vai até o verso aqui que a gente leu, 16, e ele enfatizando, a marca é o Espírito, a marca é o Espírito, a marca é o Espírito. E a gente é levado a pensar, tá bom, sou nova criação, sou uma nova humanidade, o mundo vindouro já começou, a criação caída já começou a ser substituída pela nova criação, o futuro já está aqui, o reino de Deus glorioso já penetrou a história, é verdade, já começou de novo, a gente já está em Cristo, o Espírito que a gente perdeu foi devolvido para nós, o paraíso começou a ser recuperado, é verdade, tudo isso já, no tempo presente, agora, de fato o Espírito de Deus habita em nós, senão nós não somos filhos de Deus. Só que daí ele entra no verso 17. Você pensa, que glória, que maravilha, não tem condenação, não tem acusação. Só que daí entra o verso 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então você vai ler no capítulo 8, parece assim, já estamos no paraíso. Acabou o sofrimento, não tem mais dificuldade a vida. Só que daí é 17, 18, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada a nós, porque a criação está gemendo, esperando esse dia chegar, a revelação da liberdade dos filhos de Deus, e nós também estamos gemendo, e nós estamos vivendo com esperança, é uma esperança que a gente não vê, porque se a gente visse não era esperança. Você fala, mas eu achei que o Espírito Santo ia resolver tudo. Eu achei que ser cheio do Espírito Santo ia significar que eu não ia ter mais problema na minha vida. Não foi a Bíblia que pregaram para você. E eu vou dizer, você não precisa nem de alguém ensinando isso errado. A sua própria confusão da sua cabeça dá conta de achar que você não tem que lutar mais contra o pecado, porque agora você tem o Espírito Santo. Que você não tem mais que buscar penitência, contrição, arrependimento. Que você não vai passar mais por humilhação. Você nunca mais vai falir, você não vai quebrar a empresa mais, você não vai ficar doente. Não, porque agora eu tenho o Espírito de Deus. Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou filho do rei. Você lembra?
Como é que o filho do rei passou por aqui? Quando ele andou por aqui? Pleno do Espírito Santo. Pleno do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz, se com ele a gente sofre, com ele a gente também vai ser glorificado. Com isso, eu aprendo aqui, junto com você, que a presença do Espírito de Deus na igreja não é apenas para realizar sinais e maravilhas e milagres na vida da igreja, mas que a presença gloriosa do Espírito Santo na igreja é para dar para a igreja perseverança no meio do sofrimento. Porque nem todo sofrimento o Senhor vai remover ainda no tempo presente. Nem toda dificuldade Deus vai poupar você de experimentar ainda no tempo presente. Nem toda luta Deus vai tirar da sua frente ainda no tempo presente. Nem todo pecado você vai deixar de ter que lutar com ele ainda no tempo presente. E isso não significa que você não é cheio do Espírito Santo. Isso não significa que você não está em comunhão com Deus. Pelo contrário, irmãos. A Escritura revela para nós que a graça de Deus na vida de alguém habilita essa pessoa a reconhecer os pecados que ela comete. É isso que a graça de Deus faz. Quando Deus está agindo muito na vida de alguém, essa pessoa não para de pecar, ela começa a ver os pecados. E daí ela consegue ter coragem de reconhecer, eu sou assim. Você não vira super-herói, você vira humilde. Você tem coragem. Você olha e fala, perdão, Bruno, eu errei com você. É sofrido? É. Às vezes é difícil? É. A gente continua sendo colocado contra os nossos limites. A gente continua sendo quebrantado pelas circunstâncias da vida. Gente, é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. Se fosse essa troca, o tanto que eu busco a Deus, que eu faço para Deus, daí eu não tenho mais problema, não tenho mais luta. Então ele não tinha que ter mais nada. Não tinha que ter dificuldade mais. O tanto que esse homem fez missões, o tanto que esse homem orava pela igreja, o tanto que esse homem ensinou a palavra, o tanto que esse homem buscou a Deus. E ele não foi livrado de sofrimento. Então aqui existe uma tensão entre sermos a nova criação dentro da criação caída. O apóstolo Paulo está falando, a criação, verso 20 e 21, está sujeita à vaidade, o cativeiro da corrupção. Então ele está dizendo, nós que somos nova criação em Cristo, nós que temos esse Espírito glorioso, ainda estamos nesse cativeiro da corrupção. A gente vive em um mundo que se deteriora, a gente fica doente, fica frustrado, a gente faz planos, não consegue cumprir os planos. E isso não tem a ver necessariamente com a sua infidelidade a Deus. Isso tem a ver com o tempo presente. Ser humano e andar na terra significa viver dentro dessas condições. Você não vai sair delas. E qual a importância da gente identificar essa doutrina aqui nessa manhã? Porque, irmãos, alguns de nós precisamos de um pouco de alívio para a nossa vida. Porque você ouve muitos coach. É muito Pablo Marçal na sua cabeça e pouco apóstolo Pablo. E você está nessa ideia, mas se eu acordar 15 minutos mais cedo, daí minha vida, é que eu sou vagabundo mesmo, que eu não acordo 15 minutos mais cedo. Vai ser bom, mas sim, vai sofrer ainda. A gente vive numa sociedade de performance constante. Faça mais, você vai conseguir, sua empresa vai expandir. Jesus me libertou disso. Acho que faz um bom tempo, mas cada vez eu me sinto mais livre. Gente, tanto faz. Amo Jesus, quero servir Jesus, quero servir a igreja. Mas como é bom viver essa liberdade da glória dos filhos de Deus. Como é bom, nada me oprime. Nada me oprime de grandiosidades. Como é bom a gente poder buscar e cultivar, porque você tem que cultivar, não é um estado permanente e inalterado, né? Aquele salmo,
Eu não estou procurando coisas maravilhosas demais para mim. Eu só deitei no colo de Deus, igual um bebezinho que mama e depois que está desmamado. Quem tem neném aqui sabe como é que é o nenê desmamado. Depois que ele termina de mamar, ele morre. Ele fica mamado, é daí que vem a expressão mamado. E o salmista escreve um salmo assim: estou mamado no colo de Deus. No braço dele, ali, ó. Então você pode ser um crente buscando coisas extraordinárias, maravilhosas demais para você. E sempre porque eu preciso de mais, e eu preciso ser mais bonito, e eu preciso ser mais trincado, e eu preciso ganhar mais dinheiro, e eu preciso... Ou você pode falar: Deus, me ensina a ficar mamado no seu colo. Porque o Senhor fez uma aliança comigo. Você sabe o que significa a Escritura falar que Deus fez uma aliança com Abraão? Deixa eu só refrescar um pouco sua memória. Deus fazer uma aliança com Abraão significa que quando Abraão mente, Deus vai lá e cobre Abraão e defende ele e no final abençoa ele também. Lembra dessa história ou não? Quando Deus fala que ele faz uma aliança com Jacó, significa que Jacó, sendo mentiroso, enganador, trapaceiro, todas aquelas coisas erradas, Deus ainda beneficia ele e favorece ele. Isso é o Deus que faz uma aliança com pecadores. Significa que a gente não tem condição de alcançar as coisas boas que a gente gostaria, mas que Deus fez uma aliança. E que Ele vem na nossa vida e Ele dá as coisas boas que a gente não consegue alcançar. Ele fez uma aliança com você. Ah, meu irmão, não foi você que fez uma aliança com Cristo? Não foi você que escolheu o Senhor Jesus? Não foi você que escolheu nascer de novo? Joga fora, isso é mentira. Heresia, chamado de pelagianismo. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que fez uma aliança com você. Foi Deus que escreveu o seu nome no livro da vida e na palma da mão dele. Foi Deus que colocou o Espírito dele em você. Foi Deus que te deu a fé como um dom e colocou você em Cristo Jesus. Foi Deus que fez promessas para você antes de você nascer. Foi Deus que pensou em você renovado, regenerado, novo, tendo fruto do Espírito, de alegria, de paz, antes do seu nascimento. Foi Deus e Ele vai cumprir a aliança e as promessas que Ele fez com você. Então você faz uma coisa: deixa as coisas que para trás ficam, permaneça em Cristo. Simplifica a sua vida, simplifica, permanece em Cristo. E daí quando você sofrer, porque os sofrimentos do tempo presente vão chegar em você, e alguns de vocês estão nos sofrimentos do tempo presente, você não vai entrar numa neurose: eu tinha que ter feito outra coisa, eu tinha que ter feito diferente, agora estraguei minha vida para sempre. Você estragou sua vida para sempre no dia que você nasceu. Pronto, aquele dia você estragou tudo. Você já nasceu em pecado. E Deus consertou a sua vida para sempre quando Ele te pôs em Cristo. E não tem nada eu vou inventar uma palavra que hoje eu estou aqui rasgando o vocabulário da quinta série. Não tem nada irredentível. Não tem, gente. Aí você pensa: não, mas e o Mike Bickle? O Bill Hybels? Quem que é o outro aí? Toda semana cai um pastor famoso. Mark Driscoll, mas está lá, está ainda não. Ah, mas esses caras? Não, esses caras, realmente, talvez eles nunca mais devam voltar, e talvez eles não vão nem conseguir voltar para o ministério. Quem disse que isso é a coisa mais importante da vida de alguém? E daí? Nunca mais vai conseguir. Não tem sanção? Deus, estraguei tudo. Ainda posso fazer alguma coisa pelo Senhor? Sansão cumpriu o propósito da vida dele até depois da queda. Então não tem redenção. Estraguei minha vida. Jesus consertou. Ele morreu, Ele levou tudo na cruz. E daí quando você sofrer no tempo presente, lembra que você está em Cristo. Lembra que a vida não é perfeita. Lembra de promessas de Deus sobre você. Porque junto com o sofrimento vem promessas de glória que serão reveladas. A glória do Senhor vai ser revelada. E a gente precisa
como nova criação, ter essa expectativa. Ainda tem uma glória maior. Ainda tem uma glória maior. No dia que você está sofrendo, lembra, ainda tem uma glória maior. Deus ainda vai manifestar a glória dele na sua vida. Você ainda não chegou no estado imune ao sofrimento. Um dia você não vai ter mais angústia. Talvez aqui nessa terra, Deus vai te curar dessa depressão, em definitivo. Nutra a sua esperança, porque o apóstolo Paulo fala assim, uma esperança que eu não vejo. Não tenha medo de ter esperança. Não tenha medo de clamar. Não tenha medo de falar, Deus, eu não sei se o Senhor vai fazer ou não, mas eu vou pedir, faz. Tem gente que nem ora. Fala assim, não sei se Deus vai fazer, nem vou pedir. Então fica sem mesmo. Porque 1 João 5 fala assim, se nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos dá. Então ora, meu filho, ora, pede. Ai, mas e se eu me frustrar? Tem tanta gente que se frustrou. Você tem que viver. Vive com Deus no mundo caído. Cultiva a esperança no mundo caído. E se você se frustrar, olha lá, está lá. O que vai acontecer? Jesus vai aparecer na praia, Ele vai chamar, volta de novo, vamos lá. Apacenta as minhas ovelhas outra vez. Faz de novo, vive de novo. Então você precisa viver, você precisa sonhar, você tem que clamar, você tem que falar, Deus, eu quero isso, eu vou lutar com o Senhor. Por favor, realiza. Porque o sofrimento não é tudo também. Se a experiência gloriosa do Espírito não é o todo, não é o quadro geral, é só uma foto. Igual aquela foto que você pôs no Instagram, daquele dia que você estava bonito e que você passa o resto da vida, faz 10 anos, nossa, como eu queria ficar bonito de novo, igual aquele dia. Você não é, você tem uma cara de uva passa, mas Deus pôs alguém na sua vida que te ama. Então, o que você pode fazer? Lembra, o dia da glória não é o todo, é só uma foto. Mas se você está em sofrimento, esse também não é o todo, é só uma foto. Você está sofrendo, é só uma foto. Lembra que o Senhor quer revelar uma glória sobre você. E nutre a esperança, nutre a esperança. Geme e nutre a esperança. Mas eu acho que tem uma coisa bem importante ainda nessa passagem para nós. E claro que tem sempre muitas coisas importantes que a gente poderia ficar muito tempo falando. E temas diversos. Mas uma coisa muito importante é: você sabe sofrer? Essa pergunta é muito importante. Você sabe sofrer? Você sabe? Você sabe receber o sofrimento, como Jó falou, Deus deu e Deus tirou. Eu recebo tudo de Deus. Você sabe sofrer? Gente, o Brasil é essa salada louca, né? Então tá aqui, meu avô é espanhol, tem o irmão Igor ali, que Stork é alemão, mas ele parece que é o Said. Tem alguns aí que hoje chama povos originários, né, mais indígenas. Tem cada um de um canto, e cada cultura tem algumas marcas bem específicas. E algumas culturas, o sofrimento ele não é permitido. Se você disser que você está sofrendo, você vai ouvir, não reclame. E assim, reclamar é um saco mesmo, ninguém gosta de ouvir outra pessoa reclamando, é muito chato alguém ficar reclamando. Mas derramar a alma e reconhecer sofrimento é diferente de reclamação. Então talvez você pertence a uma cultura e uma família e uma etnia, uma origem que o sofrimento não é valorizado, ele não é permitido. Se você estiver chorando, você vai ouvir algum tipo de repreensão, para de ser mole. Ou então, sabe o que a gente faz quando as crianças caem e eu me policio, eu estou me policiando, estou percebendo? A gente é desgraçado mesmo. A criança cai no chão, a gente fala assim, não foi nada, não chora, não chora, não chora. Deixa a criança chorar, pelo amor de Deus, claro que foi, ralou. A gente tem repulsa com sofrimento. Não foi nada, está tudo bem. Gente, a gente faz isso com as crianças. Você já percebeu que você faz isso com você mesmo? Você está sofrendo? Precisa assistir um filme, uma série nova para maratonar.
Por que você acha que você assiste tanta série? O que você não quer sentir na sua vida? Por que você acha que você não consegue ficar parado? Minha esposa outro dia mostrou um meme lá do Reels. É um desenho. O cara falando assim, tem uma coisa que eu não entendo das esposas. Chega no sábado, o homem só queria ficar parado. E a mulher falou assim, vamos fazer a gincana, tem a gincana da escola da criança, vai. Tem que fazer a faxina da casa, vai. Tem aniversário da Sônia, quem que é a Sônia? Ela põe o presente, dá o presente para a Sônia, nem sei quem é a Sônia. E ele fala, o homem só queria ficar parado. Não, acho que não são todos, conheço alguns que não são assim, mas assim eu falo, ó, tá vendo? O Instagram Deus está usando aqui, fala Deus, fala. Eu só queria ficar parado. No sábado, domingo não tem como, mas um dia da semana, sempre tem alguma coisa. Minha esposa ligar 220, igual a minha filha Sara. Você já pensou, talvez, por que você não consegue ficar parado? Viu por que eu não consigo ficar parado? Você sabe sofrer? Você sabe sofrer? O apóstolo Paulo falou assim, se a gente sofrer com Jesus, a gente também vai ser glorificado. A vida cristã tem um elemento muito importante, que se você ignorar, você vai adoecer. Você precisa aprender a sofrer. E sofrer com Jesus. Sofrer com Jesus pode significar duas coisas. Pelo menos duas, eu anotei um monte aqui, mas eu vou falar só duas. Primeira coisa, como ser humano, você sabe lamentar as coisas ruins que acontecem com você enquanto você está em comunhão com Jesus. Você sofre andando com Jesus, você sofre sendo um discípulo, você sofre sem abandonar a fé, você sofre sem abandonar a oração, você sofre sem abandonar a congregação com a igreja, você sofre com Jesus. E nós vamos falar, eu sofro com Jesus na minha casa. Não existe, nunca existiu. Não dá para você seguir Jesus sozinho. É o corpo de Jesus. Quando Paulo está assolando a igreja, Jesus fala, você está me perseguindo. Não tem jeito. Se você faz mal para a igreja, você está fazendo mal para Jesus. Se você ama Jesus, você ama a igreja. Não tem como. Então, se você quer estar com Jesus, você tem que estar com o povo de Jesus. Sofrer com Jesus significa reconhecer as dores da sua vida, reconhecer as frustrações que você tem, reconhecer que você fracassou, reconhecer que foi ruim, reconhecer que você se sentiu traído, doeu, não foi bom, reconhecer o sofrimento na sua vida com Jesus e com os irmãos que Deus põe perto de você. Não é ser o crente que é só, vamos buscar mais, e Deus tem mais, e vamos trabalhar para Deus, e vamos fazer isso, e vamos estudar mais. Não, você precisa saber sofrer. Segunda coisa que pode significar sofrer com Jesus. Essa aqui demanda um pouco mais de maturidade espiritual. É sofrer por causa das decisões de obediência a Jesus. Você sofre porque você escolheu obedecer e fazer a vontade de Deus. Você sofre porque você está... Gente, às vezes é uma coisa muito pequena. Alguém aqui já ouviu no seu coração Deus falando assim, não repete o almoço, come um prato só. Alguém aqui já, além de mim? Deus só fala comigo sobre comida? Com ninguém mais? Vocês estão entupindo, isso sim, de comida, por isso que vocês não ouvem Deus. Irmãos, recentemente teve 2 situações que eu entristeci o Espírito de Deus e eu fiquei mal. O primeiro foi um dia que eu terminei de comer e eu estava querendo comer um açaí. Eu falei, vou comer açaí. O Senhor falou, você não precisa. Eu comi o açaí. Eu fiquei mal o dia inteiro. Não passei mal de dor de barriga, não. Eu fiquei mal no meu coração. Eu entristeci, eu ignorei uma ordem do Senhor, uma direção do Senhor. E o outro foi, não tomar café. E daí eu fiz, não, eu preciso tomar um café. Depois do almoço ainda, eu tenho que tomar um café. Aí passei no lugar que eu queria, estava fechado. Passei no outro, aí fui no lugar. Às vezes Deus comunica para nós que a gente não tinha que ter feito a coisa porque o resultado é frustrante, decepcionante. O café não estava bom, veio pouco, estava caro. Eu saí frustrado, mais chateado do que satisfeito. O Senhor, eu falei para você não tomar café. Sofrer com Ele é
Às vezes isso, tá bom, eu não vou comer, Senhor. É um sofrimento muito pequeno, não é não? Mas para quem tem o estômago como Deus, é um sofrimento bem grande. Preciso comer tudo que eu sinto vontade, tudo que eu vejo pela frente, na quantidade até ficar cheio. É porque você está vazio. É porque sua alma está vazia. Comida não vai encher. A gente precisa aprender a sofrer com Jesus. A gente precisa aprender a sofrer com o Senhor. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos, irmãos. Vai ter difamação. Alguém vai falar mal de você. Você não deveria sair se rebatendo e se defendendo, porque isso é uma consequência inevitável. Sabe como é que a gente é crente sem ter nenhum tipo de difamação, ou retaliação, ou incômodo? Eu vou falar. Seja um crente que estuda bastante a Bíblia. Ou seja um crente que serve bastante a Deus. Porque o apóstolo Paulo não diz que a perseguição vem por causa do serviço ou por causa do estudo. Ele fala, aqueles que viverem piedosamente, vida de piedade, de devoção, de oração, de entrega, de rendição, de intimidade com Deus, de Deus, eu quero obedecer, eu quero render a sua vontade para o Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar na presença do Senhor. Se você quiser andar perto de Jesus, alguém vai falar mal de você em algum lugar. E deixa eu dizer, não é só fora da igreja, irmãos. Não é só fora, é dentro da igreja. Quem que perseguiu o apóstolo Paulo, muitas e muitas vezes, é quem ele chama nas epístolas de patrícios. Quem que são os patrícios? Eram os próprios judeus, era o povo dele mesmo. Era a gente dele. Agora, se você se ofender com isso e se revoltar, deixa eu dizer, você está rejeitando a cruz do Senhor. Porque carregar a cruz significa abraçar o sofrimento da obediência. Então, se você se escandaliza, porque na igreja é isso, não, porque a igreja é muito difícil. Essa é a cruz. Jesus fala, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Cruz são os sofrimentos decorrentes da obediência e que passam pelos sofrimentos que a gente vive, às vezes, dentro da igreja, em como as pessoas nos tratam dentro da igreja ou não nos tratam. Isso faz parte da cruz. E a pergunta é, você sabe sofrer? Você sabe dizer, Senhor, eu aceito a sua cruz. Eu vou carregá-la. Eu vou carregar essa cruz. Porque para seguir o Senhor eu tenho que carregar a cruz. Se você falar assim, não vou carregar a cruz, vou só seguir Jesus. Não vai, você não vai. Você vai se enganar. Jesus fala que para seguir Ele, tem que carregar a cruz. Senão você não segue Ele. Você pega um caminho errado. Você pode achar, é uma miragem, não é Ele que você está seguindo. Só segue Jesus quem abraça a cruz e carrega. E a cruz é sofrimento decorrente da obediência. E esse sofrimento da cruz, ele vem através das situações cotidianas da vida. Não é perseguição lá no Oriente Médio. Situações cotidianas da sua vida. Ordinárias, comuns. Mas a palavra aqui do Senhor para nós nessa manhã é: se a gente sofrer com Cristo, a gente também vai ser glorificado com Ele. E isso tudo faz parte da vida cristã no Espírito. Esse Espírito consolador maravilhoso, glorioso, poderoso. Esse Espírito que é chamado de dedo de Deus. O Espírito que ressuscita Jesus dos mortos e que habita em nós. É o Espírito. Mas é o Espírito que também muda e fortalece a nossa vontade para a gente não deixar a cruz cair. É o Espírito que fortalece o meu interior para eu dizer assim, eu não vou parar de carregar a cruz. Não vou parar de carregar a cruz. Está difícil, estou sofrendo, eu não vou parar de carregar a cruz. Eu orei para Deus intervir, Ele não interviu. Deus então me ajuda a permanecer até esse momento difícil acabar. Vamos orar, se coloca de pé.
Deus tem filhos de barro. Os filhos de Deus não são intocáveis. Isso não quer dizer que Deus não te ama ou que o Espírito Santo não está em você. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela sua igreja nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor colocou aqui, sentado, Senhor, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para exaltar o Senhor, para buscar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela sua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. Em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que acham que as mudanças dependem apenas deles. Ensina a limitação deles, ó Deus. Ensina que eles são limitados. E eu quero pedir também fé na aliança que o Senhor fez. O Senhor fez uma aliança por meio de Cristo com essas pessoas. Então o Senhor vai intervir, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai agir, o Senhor vai providenciar, o Senhor vai cumprir promessas. Eu peço o descanso da aliança, no nome de Jesus. Eu peço coragem para quem precisa sentir dores que está escondendo. Talvez alguns precisam ir em psicólogos para poder abrir uma ferida, uma caixa que está trancada. Talvez alguns precisam só ser honestos com a sua esposa, com o seu marido. Talvez alguém precise de aconselhamento na igreja. E Deus, o meu pedido é, nos ensina a sofrer com Jesus. Nos ensina a sofrer com Ele. Por favor, é o meu pedido. Se a gente ignorar isso, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer se a gente não aprender a sofrer com Cristo. Que essa igreja seja uma igreja e que nessa manhã esses irmãos sejam irmãos que começam, a partir de hoje, Deus, uma escola com o Senhor, de reconhecer o que dói na alma deles, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo. E também um tempo, Deus, em que há uma nova disposição de pagar o preço de obedecer o Senhor e carregar a cruz. Sofrer com o Senhor Jesus é difícil, mas é glorioso. Essa é a minha oração, Senhor.